dia. Boa tarde. Boa noite. Hoje, em mais uma edição do Publish Journal, teremos... Como fazer uma redação nota 1000. Eu, Sofia Vitória, irei te ajudar a conseguir isso. Eu, Gabriel Henrique, te darei dicas de como alcançar o sucesso na redação. Para começar, teremos a introdução com nossa repórter Ana Carolina. Com o tema A Internet e a Cultura do Cancelamento. Você sabe o que é a cultura do cancelamento? Ana, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer que seja, né, o horário que você esteja aí me assistindo. Na edição do Publish Journal de hoje, nós vamos falar para vocês um projeto, nosso projeto Redação Nota 1000. Bom, vamos começar, né? O tema é a internet e a cultura do cancelamento. E eu vou explicar para vocês como funciona a introdução. Dentre todos os costumes cultivados pela humanidade durante toda a sua trajetória, a cultura do cancelamento, propagada através do surgimento e desenvolvimento da internet, é, sem dúvidas, um dos mais marcantes. Ou seja, a cultura do cancelamento é, sem dúvidas, um dos mais marcantes. A cultura do cancelamento tem se tornado cada vez mais comum nas redes sociais. Todavia, essa prática possui um caráter ambíguo, podendo garantir proteção ou apresentar-se de forma destrutiva. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a internet e a cultura do cancelamento. Essa daqui é a introdução feita, né? A introdução base, a introdução exemplo, que é a introdução da nossa redação. As possibilidades aqui são diversas. A primeira possibilidade, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a introdução, a gente sabe que a introdução ela é a porta de entrada para a sua redação. Então, se você quiser, o mais criativo que você puder ser, ou mais técnico, depende da forma que você gosta de abordar, seria muito legal, né? Porque chama a pessoa para a sua redação, chama a atenção, né? Prende a atenção. E a introdução ela é a porta de entrada para a sua redação. Além de ser o parágrafo, né, em que você vai delimitar o que vai abordar ao longo do texto, ao longo da sua redação. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que você pode usar como um dado, né, na introdução. Você vai ter os seus textos motivadores de lá que vão te dar um auxílio, assim, uma base para você ter um conhecimento maior sobre o assunto e possibilidade de usar na sua redação. É legal também você interligar introdução, desenvolvimento e conclusão. Já é ligado, né? Por que você tá falando isso? Porque tem redações que simplesmente a gente faz, mas não consegue estabelecer nexo. E a gente tem que ter esse nexo. Tem conectivos específicos que a gente utiliza também na introdução, por exemplo. Eu comecei aqui, dentre todos os costumes cultivados. Então a gente já está dizendo, com outras palavras, que eu poderia dizer desde os primórdios, que o cancelamento existe. E ele abrangeu tanto, cresceu tanto, que a gente tem várias variantes, digamos assim, do cancelamento. A gente não sabe bem, assim, quando ele se disseminou. Mas a gente vê muito nos reality shows, na internet por si só, né? Quem se expõe à internet se expõe a um cancelamento. A introdução da redação do Enem ou de outro vestibular vai precisar ter 3 elementos: o tema, a tese e o contexto. Todavia, usei desse modo. E aí tem termozinhos que você também pode, se você pesquisar, né? Você estudar como faz uma redação, aí você vai encontrar. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse aqui. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. E aí você aborda o que você vai introduzir na sua redação. Uma possibilidade aqui da introdução, né, falando mais específico, né, que é o que eu tô falando pra vocês. Na introdução, você pode, assim, trabalhar com possibilidades, mas de como você vai trazer isso no seu texto. Aí eu falei, nesse caso aqui, desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Foi um conectivo que eu usei para abordar o que eu vou falar, para finalizar a minha introdução. Mas você pode usar outros também. Você pode usar também outros temas não. Outra forma de abordar o conteúdo, falando mais específico o que significa cancelamento, algo inútil, algo que não tem valor e algo que é muito praticado na internet. Então, você tem sim, é só a gente colocar a mente para pensar um pouquinho. Então, dá pra gente argumentar, dá pra gente dissertar, né,
a redação, que é um texto dissertativo argumentativo, dá pra gente conseguir fazer uma boa redação já com a introdução de impacto, utilizando esses termos aí que eu falei pra vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como você pode fazer uma boa introdução, né? Utilizando conectivos assim, que vão te dar um suporte, que vão te dar uma confirmação do que você quer abordar no seu desenvolvimento e, a partir dali, estabelecer uma solução para aquele tipo de problema. Obrigada, Ana. Henrique, agora que aprendemos um pouco sobre enriquecimento digital, vamos ver o desenvolvimento? Com toda certeza, mas antes vamos dar alguns tipos de estrutura para redações. Com você, Sofia Vitória. Muito obrigada, Gabriel. Bom, continuando aqui da minha residência, nós vamos mostrar o padrão de uma redação nota 1000, como você pode atingir, e vamos dar possibilidades de ter feito o desenvolvimento 1 diferentes, tá? A gente agora vai para a tese 1, onde eu faço referência de um filme que eu acho que é bastante conhecido, graças à nossa atriz Emma Roberts, que é o filme Never. Então, vamos comigo para ler esse desenvolvimento que tá bom que só. Bom, no filme Never, disponibilizado pela plataforma Netflix, teremos a apresentação de um jogo, onde jovens exercem diversos desafios, do mais fácil ao mais perigoso. Em troca, eles ganham visualizações, seguidores e dinheiro. Na sociedade atual, não estamos distantes de Never. Vivemos em uma sociedade que implanta padrões nas redes sociais e vem se tornando cada vez mais comum, acabando mais com o diálogo de pessoas ao redor, enriquecendo, seja de forma positiva ou negativa, o diálogo de pessoas virtuais. Bom, aqui eu citei um filme, uma obra da Netflix, mas a gente poderia ter levado para outros dois nortes. O primeiro norte é o norte das celebridades, onde vocês vão conhecer bastante Vitão e Luísa Sonza, um ex-casal, onde eles fizeram a música Flores e foram cancelados. Isso mesmo, a música deles levou muitas críticas e isso poderia ter levado até mesmo ao suicídio das pessoas, das celebridades retratadas. Então vocês poderiam ter levado para esse lado também, o cancelamento digital, mas também pode ter levado para o lado literário. Vai estar aparecendo aqui um livro, Um de Nós Está Mentindo. Esse livro vai falar sobre o cancelamento digital entre adolescentes comuns, tá? Esses adolescentes, eles vão implantar nas redes sociais um padrão de vida muito elevado, onde as pessoas que não têm muitas condições financeiras ou mentais não vão conseguir seguir. Assim, vai levar a anorexia, depressão, ansiedade, o bullying escolar. Então, você também poderia ter levado para o lado literário e ter explicado e exemplificado mais nessa tese e depois ter exemplificado lá na conclusão como uma maneira de intervenção. Usar a própria mídia contra a mídia. É muito interessante pegar essa ressaltada, usar a mídia para mostrar que muitas vezes os padrões implantados são enganosos e isso pode levar ao suicídio, depressão e outras doenças mentais. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa tese, a primeira tese, e agora eu vou de volta para o estúdio, tá certo? Possibilidades de continuar uma redação. É interessante como é maleável defender uma tese, não é mesmo? Incrivelmente sim. Agora iremos para o nosso segundo desenvolvimento e terceiro, com nossos repórteres Yasmin Cavalcante e Gabriel Henrique. Obrigada, Sofia. Bom, a cultura do cancelamento pode fazer parte dos fatores de risco para a saúde mental e pode se tornar gatilho para o agravamento de transtorno mental, desde ansiedade, depressão, pânico, entre outros. Recentemente, houve o caso da influenciadora digital Gabriela Pugliese, que foi cancelada por ter furado a quarentena. Qualquer ação pode ser o bastante para exigir o cancelamento de alguém, inclusive uma opinião compartilhada 10 anos atrás, pelo qual que você não lembra e nem sabe se concorda mais. Quando usada para o bem, a atitude de cancelar desmente o falso e revela a verdade, que é muitas vezes distorcida nas redes sociais e chamadas fake news. Com a facilidade que as notícias são divulgadas na internet, as falsas se disseminam do mesmo jeito. Os hates, comentários negativos, mensagens de ódio são frequentemente distribuídos na internet, somando eles o cancelamento sujo. Como exemplo, tem uma série Netflix, Ctrl Z, que ela mostra o cancelamento através da internet e o bullying praticado nas escolas, que se estende em todo canto. Ou até mesmo um livro como Pânico 57, em que há o cancelamento e o bullying por um colega de sala que se veste pelo jeito que se veste e age. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês bem já sabem, meu nome é Gabriel Henrique e eu vou estar falando sobre a tese Desenvolvimento 2, beleza? Eu vou estar lendo e vai estar aparecendo na tela aí para vocês também. Bom,
a minha parte, que o desenvolvimento 2 foi. Como resultado, somos levados a diversas consequências em virtude do uso exacerbado das mídias sociais. Há pessoas que olham mais uma tela do que o olho de alguém que pode estar ao seu lado precisando de ajuda. A maior necessidade é de se conectar a um ponto de internet para mostrar seu padrão de vida e observar os dos outros. Nos afastamos cada vez mais do conhecimento natural para conhecer aquilo que é ensinado de forma mais rápida e fácil. Por uma pesquisa, um clique, já dizia Einstein. Temo o dia em que a tecnologia se sobreponha à nossa sociedade. O mundo só terá uma geração de idiotas. Bom, dando assim, a minha opinião pelo tema, eu gostei. Agora, para entrar mais adentro do tema, eu daria continuidade a esse pequeno trecho aqui, né, que tem: há pessoas que olham mais uma tela do que no olho de alguém que pode estar ao seu lado precisando de ajuda. Bom, eu daria continuidade a isso, né, e tiraria a maior necessidade de se conectar a um ponto de internet para mostrar seu padrão de vida e observar os dos outros. Não de tirar que não fez sentido, mas mais ou menos assim. Eu daria continuidade à fala do olhar, né, e falaria muito do BBB, que eu posso dizer, e pode-se dizer também que praticamente lá na edição a edição 20, foi praticamente onde nasceu o cancelamento, né, foi praticamente lá onde nasceu o cancelamento. Então eu falaria mais disso, né, que é mais aqui fora essa questão do cancelamento, mesmo que lá dentro, no confinamento, você não tenha aproximação, intimidade com aquele participante, mas você vai ter que estar ali falando cara a cara todo dia, olhando no olho dele. Então eu entraria mais a fundo em relação a isso, né, que no BBB teve, que no BBB tem, na verdade, essa conexão, mesmo que não seja tão íntimo, tem que ter essa conexão, né, praticamente forçado, posso dizer assim, e tiraria aquela parte, né, relembrando, a maior necessidade é se conectar a um ponto de internet para mostrar seu padrão de vida e observar os dos outros. Eu tiraria essa parte para falar mais sobre a questão do próprio cancelamento, né, então eu falaria, até mesmo posso dizer que onde nasceu também, na edição 20, e antes disso, no relacionamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, onde teve diversas histórias, diversos lados, né? E meio que a Luísa ainda sofre, e sofreu bastante na época, muito hater, né? Então eu adentraria mais em relação a isso. E é isso. Obrigado, Yasmin. Causa e consequência? Problematização e antídoto? É assim que se faz uma redação ser autoexplicativa. Com toda certeza, principalmente os argumentos da redação, para que um leigo entenda. Isso, agora iremos para a conclusão, onde as opiniões são expostas por Rawane. É com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo. Bom, o projeto que está sendo apresentado é o projeto Redação Nota 1000. E hoje eu irei dar dicas de como fazer uma boa conclusão e conseguir uma nota máxima na hora da correção. Bom, agora eu vou ler para vocês a conclusão feita por algumas alunas com o tema A Internet e a Cultura do Cancelamento. Em virtude do que foi mencionado, é preciso tomar cuidado com o que se fala. As palavras têm poder e os efeitos delas podem ser destruidores. Ter empatia pelo próximo, entender que somos diferentes e não iguais. Respeitar. Empatia é a palavra-chave. Cancelar alguém nas redes não fica apenas no ambiente virtual. A mobilização existe para pressionar e exigir que essas figuras canceladas sejam responsabilizadas pelos seus atos na vida real. Com isso, influenciadores digitais, marcas e demais envolvidos perdem seguidores, patrocinadores e deixam de vender. O prejuízo é social e financeiro. Não é só a atitude que é cancelada, e sim a pessoa também. Todo mundo erra. Já pensou se fôssemos cancelados todas as vezes? Essas críticas podem levar à intolerância, e isso não é saudável.
Quando uma pessoa erra, ela pode aprender com feedback menos agressivo. Quando usado para o bem, o cancelamento pode ser de suma importância e combater preconceitos. Em 2017, houve o movimento #MeToo, que denunciava assédio sexual e o abuso de homens conhecidos contra mulheres. Pautas sociais como racismo, feminismo, movimento LGBTQIA+, começaram a ter mais força na internet e a ganhar mais espaço para apresentar seus pontos de vista. Então, gente, para a gente fazer uma boa conclusão, a gente precisa de 3 elementos. O primeiro é o conectivo para a conclusão. A gente começar o parágrafo da conclusão com um conectivo, que pode ser, portanto, sendo assim. Bom, gente, o parágrafo que eu li anteriormente sobre a internet e a cultura do cancelamento começa com conectivo de conclusão, em virtude do que foi mencionado, que também é um conectivo de conclusão. Mas aí fica a pergunta, por que usar um conectivo de conclusão? Ele ajuda a manter a coesão e a coerência do seu texto, então é importante usar. O segundo elemento é a retomada do objetivo. Depois de a gente usar os conectivos de conclusão, a gente precisa retomar os objetivos estabelecidos nos parágrafos de desenvolvimento. Então, gente, o terceiro elemento, que é bastante importante, é a proposta de intervenção. Não podemos deixar batido, não podemos ignorar, porque é bastante importante, tá? A gente precisa propor uma solução. Gente, o tema que foi proposto foi a internet e a cultura do cancelamento. Então, eu posso citar para vocês aqui como soluções, campanhas de discussões na internet, movimentos sociais. E para finalizar, vou dar uma dica bastante importante. Não enrolem na conclusão, vão direto ao ponto, tá? É com vocês do estúdio. Obrigada, Kamani. E assim, queremos finalizar mais uma edição do nosso Courage Geometry. Isso mesmo, mais uma edição trazendo conhecimento e buscando levar a vocês um bom posicionamento. E levar uma frase que eu espero que vocês levem para a vida, né? Então, por favor, vocês sejam mais leves, né? Estamos vivendo em tempos onde praticamente não existe um amor ao próximo. Cuidado com as palavras, tudo é lacrar, pisar, humilhar, cancelar. Valorizem a vida, galera. Amoleçam seus corações, mudem essa forma de levar a vida no ano. Mais uma edição do Power X.